Estamos vencendo a campanha Agosto Verde, claro que tem como foco o combate ao linfoma. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, mais de 14 mil casos são registrados por ano no Brasil. Vamos chamar ele de novo, Patriota Júnior, que o bicho está em todo lugar hoje. Patriota, o que provoca o linfoma então? Fala, Mário, de volta aqui no Manhã Cidade. Pois é, o Agosto Verde Claro, né, tem esse papel, né, de conscientizar, né, e combater, falar da importância, né, do combate aos linfomas. Eles são classificados em dois tipos, tá? O Hodgkin e o não Hodgkin. Nós vamos entender melhor aqui com o doutor Pedro Paulo Medeiros, que é hematologista. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Quais as diferenças entre os tipos de linfomas? Bom dia, Patriota. Existem alguns subtipos, mas a principal classificação a gente realmente divide eles entre Hodgkin e não Hodgkin. Dentro do Hodgkin e não Hodgkin, a gente tem vários outros subtipos, mas essa classificação é basicamente uma classificação dada pelo patologista. Então, a apresentação clínica é muito semelhante entre um e outro. O que vai diferenciar é o aspecto que o patologista, o médico patologista, vai ver na biópsia. E isso vai influenciar diretamente o nosso tratamento. Tem uma faixa etária em que o problema é mais frequente, atinge homens e mulheres, como é que acontece? Eles atingem homens e mulheres, praticamente em igual proporção, talvez predomine um pouco mais nas mulheres, depende muito do tipo que predomina mais num sexo ou no outro. Atingem jovens, adultos jovens, pessoas com mais de 60 anos, mas podem atingir qualquer faixa etária, dos 20 aos 80 anos, eu tenho um paciente que trata nessa faixa toda. É um problema que ele dá sinais ou é uma doença silenciosa, doutor? Os principais sinais e sintomas do linfoma, né, são febre, uma febre normalmente ao final do dia, de forma inexplicada, 38, 38,5, perda de peso, uma perda de peso também inexplicada, você não está fazendo uma dieta, não está fazendo exercício físico, está perdendo peso. Prurido, que é a coceira, então caracteristicamente é uma doença que causa muita coceira, e também sudorese noturno, o paciente muitas vezes acorda à noite com a cama toda ensopada de suor. Não é, e desproporcional à temperatura. Às vezes é um dia mais quente e a gente soa um pouco à noite, mas nos pacientes de linfoma é uma sudorese desproporcional à temperatura. Existe uma causa, né, principal para o surgimento dos linfomas ou não? Alguns tipos de linfoma têm relação com algumas infecções virais, né? Existe uma relação entre linfoma e HIV e linfoma e algumas outras doenças infecciosas, tipo Epstein-Barr. Mas na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, os linfomas não têm relação nenhuma com hábito de vida, com dieta, com peso, com nada. Eles simplesmente aparecem. Tem uma condição genética também, se eu tenho casos na família, eu sou mais suscetível a desenvolver algum tipo de linfoma ou não? Normalmente não tem essa relação familiar. A pessoa, ela está bem, então ela começa normalmente a apresentar aqueles sintomas que eu falei, né? Aqueles sintomas clássicos, que é febre, perda de peso, sudorese noturna, e junto com isso, muitas vezes aparecem alguns linfonodos, né? Linfonodos são essas lãdras que a gente tem por todo o corpo, mas que são mais facilmente visualizados no pescoço, na axila, na virilha, e isso chama a atenção da pessoa. A pessoa normalmente procura um serviço de saúde e lá vai verificar se esse linfonodo tem características que sugiram linfoma. Como é que é dado o diagnóstico para os linfomas, doutor? O diagnóstico ele é preferencialmente feito através de biópsia, uma biópsia excisional. Então é tirar um pedacinho do linfonodo que está acometido, dessa landrazinha que está acometida, e mandar isso para o patologista. E no caso do tratamento, como é que funciona? É o mesmo direcionamento para as duas classificações dos linfomas ou é diferente? O tratamento vai depender do subtipo, né? Então, o tratamento do linfoma de Hodgkin basicamente é um tipo de medicação, são algumas medicações, e o tratamento do linfoma não Hodgkin são outras diferentes medicações. Mas é baseado em quimioterapia, então são quimioterapias que são feitas de forma venosa no paciente, ele precisa estar vinculado a um serviço de saúde, seja privado ou público. Aqui em Caruaru existem 2 serviços públicos que tratam pacientes com linfoma, que é o CEOC e o Mestre Vitalino, é onde eu trabalho, e que tratam também o linfoma infantil, que é no ICIA.
E nos serviços privados existem algumas clínicas em Caruaru que tratam linfoma aqui em Caruaru. Existem formas de prevenção, de prevenir o surgimento dos linfomas, doutor? Não, como ele é uma doença que acontece totalmente ao acaso, muitas vezes tem um fator determinante, a gente não tem uma forma específica de prevenção. Você teria, sim, naqueles pacientes que têm linfoma relacionado ao HIV, não ter HIV, né, que seria se prevenir contra o HIV, mas, no geral, na imensa maioria das vezes, não tem um fator que você faça ou evite que você não bater linfoma. Importante fazer aquele check-up de vez em quando para identificar algum problema. Quanto mais cedo descobrir, maiores são as chances de cura, né? Isso, como toda doença oncohematológica, né? Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o tratamento, né? Melhor o resultado do tratamento. Então, se é um paciente que descobre uma doença num estágio mais inicial, ele vai ter uma resposta melhor ao tratamento. Então, normalmente, teve esse sintoma de febre, perda de peso, suor à noite e linfonodos pelo corpo, procura um hematologista, que o hematologista é o médico especialista que vai tratar do linfoma. Procura um hematologista para fazer o diagnóstico e programar tratamento. Perfeito, obrigado pelas informações, doutor Pedro Paulo Medeiros, hematologista, falando com a gente sobre o Agosto Verde Claro, nesse mês que trata da conscientização aí de combate aos linfomas. Mário Flávio, eu volto contigo. Valeu, patriota, muito bom aí, né? Muito